Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu tava assistindo o último vídeo da Vânia, da minha amiga Vânia, e eu vi ela falando a respeito daquele canal secundário que ela quer começar de trazer percepções, tal, alguns temas mais variados, né, fora do mormonismo. E ela tocou num assunto ali muito, muito interessante, porque é uma coisa que eu já falo há um tempo já aqui. E ela tocou no assunto, falei, poxa, não sou só eu que penso dessa forma, né? Porque quando as pessoas saem da corporação Mormon, a corrente que ela arrasta emocional, eu não falo sempre aqui, quem me ouve, nossa, isso aí machuca demais. Eu falei com uma pessoa esses dias aí, um ouvinte nosso aqui, um grande amigo aí, né? E ele estava falando que ele saiu e depois ele foi acusado de várias coisas depois que ele saiu. Foi uma saída difícil. E quando acontece de você pegar um líder ruim, aquele má pessoa, com uma índole bem, mas muito duvidosa, e você está saindo da corporação porque viu algo ruim, incluindo essa pessoa ruim, ele vai fazer a sua saída ser cada vez um inferno, sabe? E eu percebi essas coisas. E eu acho que a saída, ela arrasta essas coisas. Quando uma pessoa sofreu fofoca, né, já falei sobre ela aqui, mas só falando a parte da saída da igreja, ela falou, não compensa mais estar nesse lugar aqui, pô, sofri demais. A corrente que ela arrastou disso aí, foi difícil ela confiar em outras pessoas. Olha só, esse é um exemplo muito bom, porque ele cabe para outros aspectos. Mas, por exemplo, você está saindo da igreja mórmon, por exemplo, que um dos motivos que desencadeou aquele principal foi porque fizeram fofoca de você. Esse é um exemplo clássico, tá? Você foi lá, confiou uma coisa para um líder e ele espalhou para todo mundo. Isso acontece, tá? Acontece. Meu amigo e minha amiga que é membro da igreja, você sabe que isso acontece. Missionário de tempo integral, que eu sei que me ouve no PIDA, e você é elder ou sister que está me ouvindo aí, que já chegou até mim, que muitos ouvem. É isso aí. Isso acontece dentro da igreja, tá? Às vezes, se não aconteceu com você ou você nunca ouviu falar, talvez é aquela ala dos unicórnios lá só, porque isso aí acontece. Aí, nesse exemplo clássico de fofoca, a pessoa sai... Olha o que desencadeia tudo isso. Isso eu preciso falar com vocês como terapeuta. Por isso que eu coloquei no Instagram, quem me segue no Instagram do Mormon Móvel, eu coloquei uma parte da entrevista que eu concedi lá por Rota 44, que todo mundo deveria fazer terapia pelo menos uma vez na vida, por causa dessas coisas. Então vamos lá, vou voltar nesse exemplo aí. Essa pessoa que eu conheço, que ela saiu da igreja por causa de fofoca, tá? Ela saiu da igreja por causa de fofoca. No decorrer do tempo, foi muito difícil ela se sociabilizar corretamente no mundo fora da igreja. Por que foi difícil para ela por um tempo grande? Ela sofreu esse trauma emocional dentro da igreja. Então foi lá, fizeram fofoca, ela já sai fragilizada, porque envolve confiança, porque é o que ela confiou, quebraram a confiança. Então imagina para ela se sociabilizar agora, numa trajetória, sabendo que ela sofreu isso. Então, por exemplo, vai ser difícil ela fazer novos amigos, confiar, porque para ter amigos aí você confia em algumas coisas. Pô, eu confio em você é um bom amigo. Mas isso bloqueou ela por muito tempo de confiar em outras pessoas. Tá certo que esse é um mecanismo de defesa, mas não é normal sempre isso. Então ela estava carregando um problema emocional que surgiu na corporação Mormon. Por isso que acontece muitas pessoas que saem da igreja procuram um terapeuta, pessoas que saem da igreja Mormon, né? Eu não falo aqui porque super profissionalismo, mas muitas pessoas que saem da corporação Mormon, principalmente depois que souberam que eu faço esse trabalho aqui, me procuraram como terapeuta para poder ajudá-las nessas coisas, né? E terapia não é feito para falar de religião, mas os problemas emocionais eles existem, é ali que a gente trabalha. Vindo de corporação, igreja, seja o que for, seita. Então é um assunto importante. Ao ver a Vânia tocar nesses assuntos, eu falei assim, caramba, isso aí é muito pertinente a gente conversar. Porque as amarras que eu fico falando, que a gente sai, às vezes fica ainda, tal, até se libertar, às vezes o até se libertar
depois da corporação Mormon, que é aquele tempo que você leva, isso pode ser as amarras emocionais que você está arrastando de lá. E acontece, não tem jeito. Seja com fofoca ou com qualquer outra coisa, que a gente sabe que isso acontece. Eu contei a história para vocês daquela irmã, que isso aí foi emblemático aqui no podcast, porque muita gente chegou em muitos lugares. O Spotify, Google Podcast, Apple Podcast explodiu, né? Esses episódios que eu falei a história daquela irmã que era necessitada, né, naquele momento financeiramente, em um determinado momento. Ela sempre dava almoço para os funcionários, limpava a capela, dava aula, aquelas coisas todas. Mas teve um determinado momento que ela estava necessitada financeiramente, faltando até alimentos. Ela deixou então 1 ou 2, 3, eu acho que não sei quantos meses, 1 ou 2 ou 3 meses sem dar as ofertas de jejum, porque ela não estava podendo, e nem o dízimo. E ela chegou até o bispo, falou: bispo, eu preciso de ajuda, alimentos, pode me ajudar com uma cesta básica? E o bispo falou: não podemos ajudar, tem umas metas que você tem que cumprir. Aí ela se humilhou, ela falou: bispo, então pode me ajudar pelo menos com meia cesta básica? Ela estava passando fome. Aí ele falou: não, mas ainda perde para sua família, tudo, depois a gente... E não, ela saiu sem ajuda, mesmo pedindo meia cesta básica. Essa história ficou muito conhecida aqui no podcast. E essa pessoa, por exemplo, é um exemplo muito grande, né? É grande que eu falo, é substancial para a gente conversar aqui. Se um dia ela chegar a sair da igreja, esse fato e mais alguns que ela pode ter passado, que nós não conhecemos a vida dela completa, eu sei desse episódio, vai ser difícil, por exemplo, ela às vezes precisando de ajuda, contar com alguém ou pedir para alguém uma ajuda. Porque ao pedir na corporação Mormon, ela foi humilhada. Então, carrega essas coisas, a gente carrega mesmo pós-corporação. A gente se livra de tudo aquilo, mas algumas amarras permanecem. Por isso que é tão necessário procurar um profissional. Agora, voltando naquele pedacinho, né, da entrevista que eu coloquei no Instagram do Mormon Uma Ova Oficial, se você segue lá o nosso Instagram, você viu, tá? Então eu peço que, se você ainda não segue o Mormon Uma Ova, segue lá. Eu não posto tanto, mas agora eu estou tentando pegar uma rotina de colocar mais curiosidades ali, tá? Então, como esse pedaço da entrevista que eu dei para a Rota 44, que eu concedi para eles lá. Olha só. O que eu falei nesse pedacinho que eu coloquei nisso aí? Eu sei que muitos aqui já viram, né? Mas eu vou falar aqui. A gente estava falando sobre terapia, sobre ajudar as pessoas com problemas emocionais na entrevista. E foi quando eu disse que todo mundo, né? Ainda eu começo falando assim, nem tenho nenhum medo de falar isso, porque é a verdade, né? Todo mundo deveria fazer terapia pelo menos uma vez na vida. E os argumentos que eu utilizei na entrevista, eu vou falar para vocês aqui agora, para quem não viu. Às vezes nós temos mecanismos internos que precisam ser ativados. Esses mecanismos internos ativados ficam no nosso inconsciente, isso sai na terapia. Esses mecanismos que estão lá quietinhos no seu inconsciente, eles podem te ajudar a pensar de uma maneira diferente que ajuda você em seus problemas. Ele pode te ajudar a tomar uma melhor decisão na vida. E são mecanismos internos que você tem, só que você não ativou eles ainda. Isso sai muito na terapia. Por exemplo, aquele potencial que às vezes você tem e que nem você sabe ao certo, que sai muito em terapia, isso pode te ajudar nesses fatores. Uma decisão difícil que eu tenho que tomar, alguma coisa tudo. E você desencadeando isso na sua vida, você pode utilizar essa ferramenta a seu favor. Por isso que todo mundo deveria fazer terapia pelo menos uma vez na vida, seja com problemas emocionais ou não, mas para que você possa fazer um autoconhecimento. E você descobrindo essas coisas, os potenciais, essas ferramentas internas que você tem para usar que sai na terapia, é o que eu falo, né? Eu falei lá, não que vá atrapalhar a sua vida, mas se você descobrir que você tem essas ferramentas aí na manga, vai te ajudar muito e é bom saber que você tem elas. Então, por isso que todo mundo deveria sim fazer terapia pelo menos uma vez na vida. E quando as pessoas saem da corporação Mormon, em sua grande maioria, às vezes nem vão atrás disso. Eu acho que deveria, mas às vezes nem vão atrás de terapia, essas coisas. Eu consigo me dar bem, falo com alguém
embora que falar com amigos não são terapeutas, né, profissionais, mas tudo bem. Mas eu não posso aqui deixar como terapeuta de falar, procure sempre um terapeuta, tá? Um psicanalista clínico pode te ajudar muito. Mas vamos lá, quando você sai da igreja, esses problemas emocionais machucam. Porque ali você já vem com a falta do afeto que você achou que tinha lá dentro, as pessoas param de ser seus amigos, e você começa a sentir isso, mas você tem que seguir em frente, é uma vida diferente, sem aquela mentira toda que não te fala, aquela coisa, né? E você precisa seguir em frente, e esse seguir em frente com essas amarras pode levar um tempo para isso, você se desprender delas. Por isso que é importante a gente falar disso. A Vânia, quando ela tocou no assunto, que ela vai começar a tocar mais aquele segundo canal dela, de falar assuntos aleatórios, para ajudar as pessoas em outros aspectos, é fantástico. Isso vem casando com muitas coisas que a gente fala aqui. Esse podcast, por exemplo, ele não chega a ser uma terapia, né, profissional, porque você tem que estar dentro de um consultório ou terapia online, né, porque hoje tem bastante online. Mas você tem que estar num set psicanalítico, por exemplo, né. Lembrando, set psicanalítico é a sala, né, onde você realiza sessões com o terapeuta, ou a sala online para terapia online, ali é o set psicanalítico. Então, aqui não é um set psicanalítico, mas a gente tenta fazer aos moldes de que eu falando a respeito dessas coisas, porque a psicanálise é cura pela fala, né? Então eu tento falar essas coisas conforme vai me ajudando e espero que vocês também possam serem agraciados com uma ajudinha que seja, né? Por isso que eu falo assim, uma palavrinha ajudou dos 30 minutos que eu falei que tá ótimo, nossa, eu vou dormir feliz aqui porque uma palavrinha te ajudou. Ou se pelo menos surgiu o efeito de você procurar por você mesmo. Mas eu não diminuo a história de ninguém, porque eu sei que isso machuca mesmo as amarras que a gente leva ao sair da corporação Mormon, tá? Tem pessoas aí que às vezes vão, e isso eu conheço, tá? Bem de perto. Pessoas que vão fazer novos amigos e por terem levado muita punhalada nas costas de alguns amigos na igreja, porque acontece, né? Disputa de cargos, um monte de coisa, inveja. Nossa igreja tem bastante inveja. Você aí que me ouve, que passou um tempo na igreja, você já viu inveja na igreja? Tem bastante, tem bastante. Então, às vezes as pessoas saem tendo sofrido todas essas coisas. E, por exemplo, às vezes ela se depara fora da igreja tentando fazer novos amigos. Acabou a vida da igreja, ela quer fazer novos amigos. Mas ela tem vários bloqueios a ponto de, eu não consigo me sociabilizar direito. Isso é um grande problema, viu? Eu não consigo me sociabilizar direito. Parece que todo mundo vai ser uma pessoa que quer o meu mal, tal, igual alguns que eu conheci na igreja. E isso é um problema emocional. Essa pessoa precisaria de terapia, por exemplo. Então, nós, ao virmos aqui, né, eu no meu caso, vir falar as minhas percepções aqui, é para que você pelo menos tente sentir um pouquinho, poxa, sabe? Porque às vezes a gente fala aqui e ajuda. Às vezes você ouve alguma coisa aqui e fala, caramba, foi para mim isso aí, sabe? Como eu também já ouvi vários amigos meus que fazem esse trabalho aqui na internet, falei, foi para mim também. Porque são coisas que a gente precisa ouvir, um ou outro aqui sempre está precisando ouvir essas coisas. E é isso, tá? Esses dias uma pessoa mandou uma mensagem muito bonita no Instagram para mim, me agradecendo por todas as coisas que eu falo aqui e tal. E que queria um dia, precisamos um dia tomar uma xícara de café. É lógico que a gente precisa tomar um dia juntos uma xícara de café. Mas café é contra a palavra de sabedoria. No seu mundo Mormon, o meu que eu não faço mais parte, não é. É uma bebida que é muito sociável e aquela coisa, para mim é isso, tá? Mas tudo bem, aí fica cada um a critério que quer pensar ou não a respeito disso, mas as amarras emocionais levam as pessoas mesmo por um tempo, mesmo fora da corporação Mormon. Por isso que quando a gente tenta falar alguma coisa sobre isso, poxa, você deve estar difícil, não deve estar fácil, eu sei que é assim e tal. Essas coisas que a gente comenta aqui a respeito disso é para que você entenda que vai em tempo. Por mais que você dê o primeiro passo, pulou o murinho, tem um campo florido ali, as amarras vão vindo, mas aos poucos você vai tirando. Tá? Algumas coisas que você vai fazendo ali, novos amigos você vai se esforçando, tomando algumas metas na sua vida como verdadeiras agora. Verdadeiras que eu falo que é aquelas que você vai cumprir, que você vai fazer mesmo, tá? Fora da igreja, agora eu quero uma vida diferente. E é isso, sabe? É complicado, a gente precisa falar a respeito disso, né?
Eu vi uma frase no Facebook, eu não vou lembrar, eu até olhei agora há pouco aqui antes de começar a gravar para vocês, que eu queria ler para vocês, mas não salvei. Então eu não sei direito a frase, mas o contexto dela é mais ou menos assim, né? As pessoas que saem de uma religião e entram em outra, elas acham que todo mundo que não tem religião vão para o inferno. Mas quem sofreu o inferno dentro de uma religião chega num patamar de procurar a própria espiritualidade. Então, quando eu li a respeito disso, né, não é exatamente essas palavras, mas o contexto é esse. Porque, assim, às vezes a gente passou em um determinado lugar, como a Corporação Mórmon, muitos de nós aqui passou muita coisa lá dentro. Quando você sai da Corporação Mórmon, porque, eu vou ser sincero para vocês, muitos que eu converso, falam assim, eu saí só por causa da história da igreja. Nem tenho muito rancor com ninguém, tá tranquilo, mas não quer a história da igreja. Então foi uma saída, vamos colocar entre aspas, tá? Porque dói bastante também. Mas entre aspas foi uma saída mais tranquila do que as pessoas que também com a história da igreja sofreram fofocas, disputa de cargo, um monte de coisa lá dentro, coerção, medo, sentiram isso. Então essas pessoas, a gente pode falar que realmente sofreram lá na mão de muita gente narcisista, perverso, tudo que tem lá, às vezes tem uns líderes assim, já falei que tem líderes muito bons lá, mas tem umas peças raras também. Então às vezes as pessoas passaram por tudo isso, foi mais ou menos como o inferno ela já passou ali. Então às vezes a pessoa que passa uma vida dessa dentro da Corporação Mórmon, umas experiências que não foram boas, e ela sai de lá, é como se ela já tivesse passado pelo inferno. Então muitas vezes essas pessoas procuram dali para frente nada de religião. Eu quero procurar minha própria espiritualidade. E tá tudo bem. Machucou. Aquele molde para ela já não fez bem. Então ela vai procurar um molde que funciona. Como aqueles que saem, vira agnóstico, ateu, que tá tudo bem também. Ninguém tá dentro de você, então não deixa ninguém decidir por você. Já fizeram muito isso dentro da igreja mórmon, né? Não vai deixar fazer de novo. Então é muito legal isso, tá? E só para falar para vocês, o episódio anterior eu fiz uma repostagem. Falou a respeito de um monte de coisa ali, porque às vezes eu faço algumas repostagens, só para vocês saberem de alguns episódios lá de trás, porque o assunto vem a calhar. Às vezes a gente está falando num ritmo ali e eu vejo que o assunto é importante, então não tem por que repetir. Falando um novo episódio a respeito do mesmo assunto, mas eu posso colocar. Então é porque algumas pessoas têm perguntado no Instagram do Mormon Ova, olha, eu percebi que você repostou um episódio, eu sempre estou respondendo. É porque eu vi que o assunto é muito importante, precisamos falar sobre ele, né? Esse, por exemplo, é inédito, tal, que a gente está falando aqui agora. Então às vezes vai acontecer disso, de eu perceber que tem um assunto importante ali, tá? E é isso, eu acho que falamos uma coisa importante hoje. Não tenha medo de uma coisa. Eu preciso falar isso para vocês. Não tenha medo de uma coisa, pelo menos, de procurar ajuda em uma terapia se precisar. Isso não é para louco, não é para mal, não tem nada a ver com isso. Eu volto a falar, todo mundo, pessoas com problemas emocionais e sem nenhum problema emocional, todos deveriam fazer terapia pelo menos uma vez na vida, tá? Então não tenha medo, e agora eu faço ou não faço, já pensei nisso. Será que ajuda ou que não ajuda? Essa estrada toda, né, como terapeuta até hoje, eu posso falar uma coisa para vocês com toda certeza. Eu falo com certeza isso. E nem é puxando sardinha para mim ou para o que eu faço. Mas ajuda. Ajuda. Você vê as pessoas florescerem de novo, é uma gratificação muito grande. E isso não tem salário que pague. Ver as pessoas florescerem novamente. Ver uma mulher de 40 anos, um exemplo só. Ver uma mulher de 40 anos saindo da Corporação Mórmon e reaprendendo a viver. Ela compartilhando o sentimento dela de fazer o que todo mundo no mundo fora da igreja faz como normal. Ela chega na terapia, nunca vou esquecer. Ela chegou na terapia e falou assim: eu não tenho como descrever o sentimento que eu tive indo com a minha família num domingo à tarde fazendo um piquenique num bosque. Porque ela tinha um bosque lá na cidade dela. Ela reaprendeu a viver as coisas simples. Ver as pessoas florescerem, ajudar isso na terapia é fantástico. É uma gratificação grande mesmo. As pessoas se reencontrando.
criando uma rotina de novas possibilidades, porque a mente abriu, poxa, agora é outra vida mesmo. Eu tenho um caminho bom pela frente, tá aqui. Eu só preciso concentrar e agora ir. Vai. Esse é o objetivo da terapia. É que às vezes a gente tem a tendência, né? A gente já tá com uma baixa autoestima. Não gosto muito de mim, não tô gostando, não tô com saco nem pra mim, né? Às vezes começa assim a baixa autoestima, não me aguento, tal, nenhuma roupa fica boa, não arruma o cabelo, não adianta, e nada com ele começa com a baixa autoestima. E a escadinha, né? A escadinha dos 3 degraus. Começa com a baixa autoestima, tal, você tá no primeiro degrauzinho, tal, não tô bem comigo, tal, resumindo, não tô bem comigo. Qual que é o próximo degrau? A ansiedade. Aí você fica lá ansioso, começa a dar a síndrome do pensamento acelerado, não dorme bem à noite, porque o pensamento fica girando só pensamento negativo, e vai, isso dói, machuca, e fica lá, e fica remoendo, e passado, e volta lá, e não sai do passado, a ansiedade a 1000. Se você não cuidar, vai lá para o 3º degrau perigoso da depressão, onde ali muita coisa já nem vai mais fazer sentido na vida para você. Muitos só vai procurar ajuda de terapia só no 3º degrau. Dói, chega ali, dói. A gente ajuda com todo prazer, mas como seria interessante a pessoa de alguma forma identificar nos primeiros degraus ali, e chegar lá no 3º para poder, agora eu vou. Aí já chega com aquela carga grande, vai ter ajuda. Mas como seria legal, né? Você ir um pouco antes. Então você que está se identificando com algum desses degraus aqui que eu falei, procure ajuda sem medo, tá? Isso não é propaganda de terapia. Eu só preciso falar isso para vocês. Se eu não falar para você, eu vou falar para quem? Meus amigos e amigas do podcast. Por isso que eu falo, não tenham medo se precisar procurar uma ajuda profissional. Vai lá, entre em contato, procura no Google, faça alguma coisa. Aqui, olha um psicanalista aqui. As pessoas me acham no Google, por exemplo, às vezes. Mas eu tô falando, quem vocês quiserem, não é propaganda, mas façam. Se você realmente sentir, estou num desses degraus, porque é ansiedade, é baixa autoestima, da baixa autoestima vai para ansiedade, depois da ansiedade vai para depressão. Nem tem o 4º degrau. Esse que é o perigo. Existe só o 3º. Então, se você sente isso, vai. Veja como é que é. Fala, comprove. Eu nunca achei que essas coisas funcionam. Beleza, testa uma vez. Não funcionou, né? Nem não vai funcionar mesmo na primeira vez, mas veja como que é para ter uma experiência. Tá? Resumindo, não quero nem saber, não tem problema, nem vai. Se você realmente não quero ir, ou procurar uma ajuda nesse sentido, mesmo vendo que você está precisando, beleza. A vida ainda é você que conduz, lógico. Isso é muito bom, você conduzir sua vida. Mas se você está sentindo essas coisas que eu falei nesses degraus, não estou bem comigo mesmo, pensamento acelerado, rodando, tal, você está em algum lugar. Você está em algum lugar nessa escadinha que precisava de ajuda, tá? Vença a barreira. Pense assim, que você que saiu da igreja, eu já tive coragem de pular esse murinho, esse raio desse murinho dessa corporação. Se você ainda está precisando para soltar algumas amarras, não hesite, não tenha medo. Coragem. Precisa de coragem para a gente crescer. Não é coragem de brigar com ninguém na rua, é coragem só de vencer nós mesmos. Vença, tá? E tem pessoas que te ajudam com isso. Tá? O vídeo da Vânia me lembrou muito isso, umas coisas que ela falou lá. Tá? Dá uma olhada no último vídeo da Vânia, que ela falou do canal secundário. É um vídeo que ela fez no carro, se eu não me engano. Entre as coisas que ela falou, ela falou a respeito disso, né? E procurar uma ajuda profissional às vezes é um caminho, tá? Então isso aqui eu tô reiterando muita coisa que ela falou ali, tá? E afirmando embaixo como psicanalista clínico, tá? É muito legal falar sobre isso, porque eu sei que ajuda e eu sei que muitos sofrem isso. É difícil. Quando uma pessoa chega, né, só para finalizar, quando uma pessoa sai da igreja mórmon, né, com algumas que já me procuraram, e chega e começa a relatar o problema dela, aí a gente já vê que realmente ou sofreu fofoca, ou medo do que vai acontecer porque ela abandonou,
ou o que a família tá achando. Tem gente que procura a terapia depois do mormonismo por causa da família, cara. Ó, meus pais não conversam direito comigo porque eu saí da igreja, mas eles vão, ou meus tios, um monte de gente. Isso machuca também. Então, às vezes a gente tem que lidar, fazer metas, vários tipos de programas em terapia para poder ajudar isso, tá? Resumindo, tente viver bem e tem ferramentas para isso. A corporação Mormon foi uma fase que você não vai esquecer, mas se você tem ferramentas internas, está aí dentro de você, que fazem isso não ter mais sentido na sua vida, negativo como foi. Então você consegue fazer, tá? Foi um papo muito legal. Obrigado por estar me ouvindo aqui quase 26 minutos. Obrigado por compartilhar, né, um pouquinho do seu tempo comigo. Sou muito grato por vocês fazerem isso, de estar aqui me ouvindo, seja no fone de ouvido, com o celular pertinho do ouvido aí, ouvindo no notebook, na TV, no computador, sei lá onde você está ouvindo. Mas é bom saber que vocês estão aí do outro lado. Muito bom. Comente no YouTube para eu ver o que você acha, tá? Você que está no Spotify, Google Podcast, dá um pulinho no YouTube. Eu mando uma mensagem no Instagram, como muitos que ouvem pelo Spotify já faz, tá bom? E é isso. Sem mais delongas, espero que vocês possam estar bem. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.